a nossa tarefa de hoje, né, gente? Com muita alegria, muita gratidão no coração pela vida, pela oportunidade, né? Então vamos fazer a nossa prece. Jesus querido, Mestre amado, quanto temos, Senhor, a agradecer pela oportunidade desta existência, em momento tão precioso da nossa jornada espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar cada momento, cada hora, cada oportunidade de aprendizado, de trabalho, de resgate, de crescimento espiritual. Fortalecei nossos corações, dá-nos coragem para enfrentamento das nossas próprias imperfeições. Ajuda-nos na humildade diante das nossas dificuldades. Socorrei-nos em nossas fraquezas, em nossos momentos de deslize, de derrota, de retorno a comportamentos e procedimentos que já entendemos que não são mais adequados à nossa idade espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a percorrer o caminho cada vez com mais alegria no coração, com mais convicção do teu amparo, da tua misericórdia, da tua presença entre nós, coordenando todos os procedimentos, todos os trabalhos, todos os progressos efetuados por cada um de nós, individualmente, por todos nós na coletividade planetária. Socorrei-nos, Mestre querido, ajuda-nos a manter a sintonia com os bons espíritos, de forma que sejamos instrumentos úteis da tua misericórdia, onde quer que estejamos. Sê conosco hoje como sempre, porque muito necessitamos da tua presença entre nós. Que assim seja. Boa noite a todos, muita paz, sejam bem-vindos, né, à nossa sexta reunião da temporada. Oh, nem começou, já está acabando. Nem começou, já vai acabar, né? Mas a gente está aí comentando sobre um tema muito querido ao meu coração e que nós tivemos a oportunidade desta vez de trabalhar, né? Que é a questão das várias moradas na casa do Pai. A gente selecionou o trecho do Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3. Eu vou fazer aqui a leitura rapidamente. Estou aqui com a tradução da Bíblia de Jerusalém, tá? E João fala o seguinte: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Se não fosse assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho. Esse é o 4, gente. Não era para ter lido, não, tá? É do 1 ao 3 só. Mas a gente trabalhou, né, o contexto, um pouquinho de cada um dos 3 versículos, pelo menos para dar uma noção. E mergulhamos de cabeça na casa do Pai, que era isso que a gente queria trabalhar dessa vez, as várias moradas da casa do Pai. Muito fundamentado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, né, que é inteirinho sobre esse assunto, e também nas obras de André Luiz, usamos bastante Evolução em Dois Mundos, vamos usar mais algumas obras, Nosso Lar também, que a gente tem citado, e hoje, particularmente, já alcançamos aquele momento de trabalhar as moradas do plano espiritual, né? Aqui juntos, nesse agrupamento, a gente construiu o universo. Trabalhamos desde o Big Bang, passando pelo Big Crunch, né? A grande explosão inicial,
depois o grande colapso, como dizem os cientistas, aí percebendo o desenvolvimento da casa do Pai, né, das grandes moradas. Falamos números aqui que ficaram só registrados, porque a cabeça não acompanha o tamanho. Né? Me lembro aqui de ter citado 10 sextilhões. Para mim é mais fácil pensar em 10 cestinhos, grande, do que imaginar o que é 10 sextilhões. Né? Fiz a continha lá, assim, eu sei que é o número 10, com 21 zerinhos para frente. Não vai dar para entender que número é esse, né? 10 sextilhões de estrelas no universo observável aqui da Terra. Só o que a gente consegue ver, sem contar o que a gente não alcança, porque a luz já terminou e não chegou, não nos alcançou, né, dessas estrelas que explodiram antes, então não teve nem como a gente registrar daqui. Uma coisa é o universo total, outra coisa é o universo observável. Tudo que nós falamos aqui foi do universo observável. E já são grandezas que não cabem na nossa cabeça, né? De tão imensas. Mais de 200 bilhões de galáxias. Uma galáxia, a que nós vivemos, a Via Láctea, de 200 a 400 bilhões de estrelas. Cada estrela com seus mundos, com seus planetas caminhando, umas com mais, outras com menos, outras sem nenhum planeta agarrado, caminhando pelo universo, fazendo sua jornada. Então, a casa do Pai, do ponto de vista dos planetas, ela é imensurável. E, de vez em quando, chamamos atenção aqui, é preciso que a gente coloque a mente em exercício, porque isso vai, os problemas da gente diminuem quando a gente faz esse tipo de exercício. Quando você extrapola, faz a sua mente ficar elástica e pensar além dos limites do nosso planetinha, quando você volta para casa, né, como diz o Chico lá naquela viagem, quando você volta, você fala, meu Deus do céu, isso aqui, meus problemas são tão insignificantes. Para que manter rancor? Para que manter raiva? Para que manter ciúme? Né? Para que manter inveja e outros sentimentos tão pequenos? Isso é insignificante demais para um ser humano na idade espiritual que a gente já tem. A gente já é meio velhinho. Eu anotei isso aqui até para falar mais para frente, se der, mas nós já somos criaturas que já caminhamos um bocado. Pelo menos umas 1000 reencarnações a gente já tem no costado aí, em média, em média. Já é tempo de parar, com todo respeito, de parar com essa bobajada, né, gente? Com essa bobajada de animosidade entre irmãos, entre povos, coletivamente, na Terra, entre irmãos no mesmo país, né? Na mesma localidade. Não vale a pena. Brigar por disputa religiosa, brigar por disputa de futebol, sair no tapa, sair na briga, na violência por um campeonato de futebol. Vale a pena? Por discussões políticas, vale a pena? Não vale a pena, gente. Não vale a pena. O que vale a pena? Vale a pena a gente começar a olhar fraternalmente para o nosso irmão. Eu não sou obrigada a gostar dos outros, gostar de ninguém. A gente não é obrigado a gostar de quem a gente não gosta. Mas se pelo menos olhar com respeito, né? Olha, não vai dar para ser uma amizade maravilhosa, não, mas não preciso agredir. Não preciso desejar o mal para outra pessoa só porque eu não fui com a cara dele, porque escolheu outro time de futebol, escolheu outro partido político, escolheu outra opção sexual. Qual que é o problema? Cada um na sua, né? E a gente procurando crescer fraternalmente. A intenção de explorar essas grandezas astronômicas foi que a gente começasse a perceber que a gente cresceu. Saímos da infância espiritual. O Consolador não está na Terra por acaso. Ele é um atestado, é como se a gente tivesse feito 18 anos. O Consolador na face da Terra é atestado de maioridade dos espíritos que estão aqui. Somos responsáveis agora, né? Responsáveis pela nossa jornada, responsáveis pela nossa felicidade. Essa coisa de colocar a culpa da minha infelicidade no outro,
acabou para nós, tem essa chance, mas não. A gente já cresceu o suficiente para saber que, ó, a minha responsabilidade é problema meu. O outro não tem que me fazer feliz, não. Se eu estou esperando o outro me fazer feliz, estou equivocado. Estou na infância espiritual. Eu já estou naquela idade de construir a minha felicidade e respeitar a opção do outro de ser feliz do jeito que ele achar melhor, né? Então, todo esse trabalho que a gente fez nessas 5 semanas anteriores teve essa intenção de nos fazer refletir para além daquilo que a gente está. Semana passada, algumas coisas, né? Cristina trouxe para a gente uma dúvida, eu fiquei pensando lá, viu, Cristina, mundo regenerado. Então, eu resolvi começar o nosso estudo de hoje fazendo essa leitura aqui, gente, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 17, eu vou ler só o primeiro parágrafo, tá? Ele é pequeno para nos ajudar a compreender melhor os mundos regeneradores. Kardec fala o seguinte aqui, não é o Kardec, é o Santo Agostinho. É o Santo Agostinho que assina, tá? Essa mensagem. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Falamos isso semana passada, né? A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Também falamos isso aqui a semana passada. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, tá vendo? Mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Então, esse é só o início, tá? Do item 17, item 17 e 18, são os 2 itens que tratam dos mundos regenerados, né? Que é para onde a gente espera que a Terra caminhe rapidamente, né? Estamos todos trabalhando para construir isso, né? Dito isso, nós vamos passar para uma outra parte, mas antes eu quero fazer uma correção aqui e puxar a orelha da turma aqui. Por que vocês não me corrigiram a semana passada, quando eu fiquei falando Silas, Silas e Silas, e não é Silas, é Lísias, o enfermeiro que atende o André Luiz no livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar, que a gente citou semana passada, tá? E o Silas isso e o Silas aquilo. Cheguei em casa, fui conferir. Gente, o nome do moço é Lísias. Então, pega o microfone. Porque... Antes do Lísias. Uhum. Então, dá para entender por que usa-se a expressão em regeneração. Porque é diferente de regenerado. Sim. Porque, gente, sim. Se no regenerado não tem orgulho e egoísmo, turma, desculpa aí, mas nós temos muita jornada pela frente. Ele falou porque que isenta. Se tem uma coisa que nós ainda temos muito é orgulho e egoísmo. Sim. Aí, isento. Então, por isso a expressão em regeneração. Porque está nós estamos a caminho. Aham. Agora, quando já é regenerado, já consolidou, isso, né? Já consolidou essas questões todas. E é porque semana passada eu perguntei para você se ô Ju, eu não me recordo se o mal está extinto no regenerado. Ele não cita isso. Não cita isso, mas se está isento de orgulho e de egoísmo, gente, vamos raciocinar. O mal é muito consequência da ação do orgulho e do egoísmo. Aliás, principalmente egoísmo, né? Sim. Por egoísmo, as pessoas destroem mundos. Né? Destroem mundos. O que a gente está vendo na Terra hoje é egoísmo, assim, puro. Né? A criatura só pensa em si, mais ninguém.
E aí, né, não importa o que aconteça com o outro, desde que ela tenha o que ela quer. Então, se isenta o orgulho e o egoísmo no regenerado, possivelmente o mal não encontra lugar como encontra hoje. De jeito... Né, Ju? Bem reduzido, como bem você reduzido. colocou, né? Então, só para concluir, para você poder continuar aí. Então, por isso a expressão em regeneração. Sim, porque excelente. ainda está um processo, né? Sim, obrigado, Cristina. Excelente, isso mesmo. Uma coisa é quando você está em processo, outra coisa é que você conclui. Por exemplo, nós estamos num mundo de provas e expiações. Verdade, verdade. Mas tem 7.000 anos. Então, nós estamos com 6.000 anos de provas e expiações, já está no último milênio de provas e expiações. Então, é uma transição. A gente está muito mais perto do mundo regenerado do que do início do mundo de provas e expiações, né? Então, assim, é bem diferente. Hoje, basta a gente observar como que é o noticiário. Ninguém esconde mais nada, não. Antes as pessoas tinham vergonha, tinham medo, né? Hoje eles falam abertamente. Abertamente, os grandes líderes do planeta falam, não, nós vamos entrar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, como se isso fosse normal. Né? Mas é porque nós estamos na era da informação, não tem como ocultar mais nada, não. Se alguém espirrar no Japão, a gente fica sabendo aqui. Como que foi a Covid? Aconteceu um problema num laboratório na China, no instante o mundo estava sabendo. O mundo estava decidindo se ia fechar as portas ou não. Cada país tomou a sua decisão no seu tempo. Hoje eu vou fechar, não, eu vou esperar mais um pouco, não vou fazer mais um pouco de testes, né? E cada país tomou sua decisão no seu tempo. Alguns fecharam completamente. A própria China, um dos países mais populosos do mundo, com um dos menores índices de morte por Covid, em virtude da dureza, né, do rigor dos procedimentos que eles tomaram lá. Eu não sei se a gente suportaria isso no Brasil. A nossa cultura não é assim. A nossa cultura não aceita tanto a obediência quanto os chineses lá. Eles tomam decisões duras e todo mundo cumpre. É impressionante, né? Então, assim, as coisas são diferentes, culturas diferentes, né? E hoje em dia, o povo já não tem mais vergonha nenhuma de falar abertamente dos interesses que tem, principalmente no campo das lideranças, da política. Dá quase que nojo na gente de ficar acompanhando, quando você acompanha, de ver como que fala com essa cara deslavada. Né? Como é que pode essas coisas que estão acontecendo e o povo entrevistando jornalista? Eu morro de pena. Eu morro de pena dos jornalistas. Porque eles começam a entrevistar tanto e a falar tanto que eles entram numa normalidade com relação a absurdos que ocorrem do ponto de vista moral, né? Do ponto de vista ético. Então, assim, é o fim do tempo de provas e expiações. É a característica de que o planeta está no apocalipse, para falar uma palavra que é compreensível em qualquer religião. Né? É o apocalipse? É o apocalipse. Só que apocalipse não é fim do mundo. Apocalipse é conclusão de uma época de tribulações, que é essa que a gente tem vivido nos últimos 6.000 anos. Estamos concluindo agora. Pois não, El? Jussara, dentro disso que você está dizendo, assim, é triste a gente dizer, né? Mas eles são ousados, mas ousados no mal, né? Exato, é isso que eles estão agindo. Não se envergonham mais, né? Não se envergonham mais de assumir deslavadamente as coisas que eles assumem, né? Então é muito triste isso, mas também é demonstrando para a gente que o tempo é chegado. É chegado um tempo de transformação mais intensa e que requer de nós também um esforço mais intenso para que a gente possa se melhorar e acompanhar o progresso dos espíritos que estão caminhando para a regeneração, porque senão a gente fica para trás e fica na sintonia de mundo de provas e expiações. E aí nós vamos ter que procurar um mundo nesse nível, porque a Terra vai progredir. Santo Agostinho falou aqui, nós já citamos em reuniões anteriores, a Terra está caminhando para material e moralmente caminhando para um estágio superior. Quem não conseguir acompanhar,
vai pegar seu foguetinho, como dizia o Solião, vai pegar fazer suas malas, pegar seu foguetinho e ir embora, né? Mas semana passada falamos também, gente, que Kardec adota duas possibilidades de interpretação para essa afirmação de Jesus, né? Há várias moradas na casa do Pai. A primeira é essa, que a casa do Pai é o universo com todos os seus planetas. Abordamos isso esse tempo todo. A segunda alternativa, ele fala assim: independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Então, aí o Kardec falou, abriu espaço para a gente entrar para essa segunda interpretação, que é a questão do plano espiritual, com toda a sua diversidade de moradas, né? Nas variadas condições vibratórias do plano espiritual. Semana passada já demos entrada na questão do umbral, né, que a gente começou a explicar aqui com o André Luiz, que região é essa, né, que André Luiz fala para nós, e demos um aspecto geral. Hoje nós vamos colorir um pouco mais. O umbral não é só coisa ruim, não, tá, gente? O umbral, afinal, nós estamos aqui. Ó nós aqui. Ó nós aqui. Então não é só coisa ruim, né? Tem coisa boa também no umbral. E o umbral, nós citamos aqui que o André Luiz revelou para nós que o umbral começa na superfície do planeta, não foi? É da crosta terrestre para cima o umbral. E ele vai clareando, vai se, né, melhorando à medida que ele vai ficando mais distante da crosta. Ele vai se depurando mais, até alcançar as regiões onde estão as colônias, que aí são regiões de claridades espirituais em torno da Terra, né? O umbral, vou falar rapidamente, eu disse para vocês que semana passada que existe a região das trevas também, e o André Luiz também situa, também localiza. Da mesma forma que ele coloca o umbral da superfície da Terra para cima, ele coloca as trevas da superfície da Terra para baixo. E cita as regiões de cavernas, os abismos profundos, que são regiões onde o Sol não chega. Né, o Sol não alcança. E muitas criaturas voluntariamente, ele coloca a palavra voluntariamente. Deixa eu ler rapidamente aqui, fica mais uma síntese, 3 tópicos do capítulo sobre as trevas. Regiões mais inferiores que conhecemos. Então, o que há de pior na Terra está nas regiões que são chamadas de trevas. Reúne os que, preferindo caminhar, olha o verbo, preferindo caminhar às escuras pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. E aí ele localiza-se da superfície do globo para baixo. Capítulo 44 do livro Nosso Lar, tá? O título do capítulo é Trevas. Quem quiser aprofundar, tirei só esses 3 tópicos de lá. Para dizer que a gente vai começar da parte pior, da mais baixa. O que o André Luiz fala sobre as trevas? Nada. Além dessa informação aqui, nada. Pode pesquisar os 16 livros da coleção Nosso Lar ou os 13 da coleção Vivendo no Mundo Espiritual, né, do André Luiz. Não vai achar nada além disso, porque ele não pôde ir lá. Por esse simples motivo, ele não pôde entrar. No livro No Mundo Maior, ele chega até no limiar das cavernas. Tem um capítulo com esse título, No Limiar das Cavernas. Ele está acompanhando uma equipe socorrista. Quando chega na porta das cavernas, a equipe entra, o instrutor fica com ele do lado de fora. Ô André, agora não vai dar para a gente entrar.
Claro que o instrutor podia entrar, né, gente? Mas como o André Luiz não tinha capacidade para entrar, ficou de fora junto com o André Luiz. E narram os acontecimentos ali do lado de fora, região complicadíssima, mas não é esse pior lugar, como ele coloca aqui, regiões mais inferiores que conhecemos. É na Terra? É aqui na Terra. Pode chegar lá? Espero que a gente não chegue. Porque até trabalhador, para chegar lá, tem que estar preparado. É igual serviço especializado. Você vai fazer uma cirurgia muito delicada, o cara tem que estudar muitos anos. Tem que fazer medicina, tem que especializar naquilo que ele vai fazer, né? Para ter um foco e saber desempenhar adequadamente. Assim é o trabalhador no plano espiritual. Se não está preparado, não entre. Porque se entrar, corre o risco de não sair. De ficar impactado, foi o que o instrutor falou com ele. O impacto do que você vai ver lá dentro pode causar um prejuízo e você se alterar mentalmente, emocionalmente e ficar preso lá até conseguir sair, dar outro trabalho para outra equipe lá buscar e lá socorrer, né? Então é isso daí. E acima disso, começa já a ficar. Tem o umbral como um todo, começando na superfície da Terra, e as regiões mais baixas são chamadas de regiões de sombras. E o André Luiz descreve em vários livros essas regiões, e tem muitos postos de socorro. Tem cidades no plano espiritual dentro do umbral. E ele vai falar de cidades boas, que são habitadas por bons espíritos, trabalhadores, que trabalham ali para socorrer os desequilibrados que ficam perambulando pelo umbral. E vai citar cidades, como a cidade estranha, que ele cita no livro Libertação, que é uma cidade completamente dominada por espíritos inferiores, imperfeitos, e que querem fazer o mal. E lá dentro impera o mal, a força bruta mesmo. Ele narra com detalhes, porque ele passa por lá, uma equipe socorrista no livro Libertação. Né? As ruas são ruas estranhas, sem muita programação, sem engenharia, né, adequada para poder fazer as ruas de forma boa circulação, não são vielas, como diz ele, mal iluminadas, com as pessoas mal encaradas, agressivas, andando pela rua, olha para você, já olha com raiva, nunca te viu na vida, já quer te agredir. Então a coisa é complicada lá nessas regiões. Diferentemente dos postos de socorro que tem no umbral. Como é que é um posto de socorro no umbral? Gente, tem de vários tipos. Aí eu trouxe alguns para a gente colorir, né? É para a gente tentar enxergar, tá? O que é que tem lá para ficar mais fácil para nós. Posto de socorro no umbral. Casa Transitória Fabiano de Cristo. Já ouviram falar? No plano espiritual. Uma casa transitória. E é um posto de socorro coordenado por 2 grandes trabalhadores, Zenóbia e Galba. Eles revezam na diretoria desse posto de socorro, cada um trabalha 1 ano, depois tira 1 ano de férias. Você já imaginou o trabalho que dá? É 1 ano de trabalho, depois você tem 1 ano de férias para poder recuperar. Eu estou brincando assim, gente, mas é porque nesse período de férias, eles vão para instâncias superiores que eles já merecem, fazem vários cursos, se especializam, programam novas tarefas que eles vão desenvolver no próximo ano, né, em que estiverem trabalhando ali. Então, uma coordenação belíssima. Na oportunidade que o André Luiz está narrando, quem estava na coordenação desse posto era a irmã Zenóbia, ela que estava na coordenação dessa casa. Essa casa é muito especial. É uma nave espacial. É uma Enterprise dentro do umbral. Uma Enterprise dentro do umbral. Sabe por quê? A casa está lá, fixada no chão. Né? Lá dentro no chão. E o povo, eles saem no meio daquela escuridão do umbral, das névoas, socorrendo as pessoas. Mas tem determinadas épocas que tem faxina no umbral, sabia? Eu brinquei com você semana passada, falei, gente, vamos faxinar o umbral.
Brincadeira, tá, gente? Só ajudando a poluir menos com bons pensamentos. Porque os nossos pensamentos ruins é que poluem o umbral, né? De vez em quando, tem um recurso da espiritualidade que chama fogo purificador. São descargas elétricas, eletromagnéticas, que caem igual raio em tempestade nossa. Eles caem, mas eles não caem aleatoriamente, não. Eles caem, eles são arremessados, né, pelo plano superior e queimam uma vasta região onde eles caem. E a irmã Zenóbia, a casa transitória, quando recebe lá os e-mails, memorandos e tudo mais, informando quando é que vai passar o fogo purificador, o que ela faz? Prepara todo mundo, socorrem as pessoas o tanto que dá para socorrer, reúne dentro da casa e liga os motores e a casa levanta voo. É uma casa enorme, gente, é um posto de socorro, com vários trabalhadores, com vários necessitados que eles recolhem no umbral. Essa casa levanta voo vertical, vai ascendendo para sair das regiões inferiores do umbral, vai subindo para as regiões mais claras. É um tempo grande que o André Luiz descreve, que eles ficam voando na vertical, até alcançar as regiões mais claras do plano espiritual. Quando alcança essa região, ela começa a voar na horizontal e vai pousar em outro lugar, onde foi programado para esperar passar o fogo purificador. Uma casa que voa, uma Enterprise dentro do umbral. É maravilhoso, porque é fora de tudo que a gente imagina possível, né? É a casa transitória Fabiano de Cristo. Quem quiser aprofundar, livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz. Imperdível também, sabe por quê? Porque ele trata com detalhes nesse livro de um dos maiores medos da humanidade. Qual que é o maior medo que o encarnado tem? Medo de morrer, né? Medo de morrer, de perder esse corpinho, que é a nossa ferramenta de trabalho. Pois ele trabalha em detalhes como é que a gente morre. Oh, gente, eu fiquei numa alegria quando eu aprendi a morrer. Acabou para a morte comigo, sabe? Acabou para a morte comigo. Que eu já conheço os passinhos todos que ela dá até chegar na gente. E eu gosto de contar um caos que eu vivenciei e que esse livro me ajudou muito. Eu tive uma crise de labirintite há muitos anos atrás, bravíssima. Era uma alteração do hormônio da tireoide que eu nem sabia que tinha esse problema. E ela estava muito alterada, esse hormônio. E eu tive uma crise muito forte, daquelas que você acha que você está morrendo mesmo. No meio da madrugada. Acordei assustadíssima, tudo rodando em volta, meu quarto rodando. E eu numa crise existencial, porque eu falei, meu Deus, eu sei que eu estou deitada na minha cama, segurando no colchão, as duas mãos segurando fortemente no colchão, e a sensação é que eu ia cair para cima. Cair, porque tudo estava rodando. E a minha cama junto e eu junto, né? Porque eu estava deitada na cama. Sensação horrível, não desejo para ninguém. Eu pensei, estou morrendo. Mas o espírita não pensa, estou morrendo. O dia que vocês passarem por uma experiência parecida, vocês vão ver o que a gente pensa na hora. Estão me desligando. Foi o que eu pensei. Que bom, né, gente? Que bom que eu já pensei, raciocinei com princípios doutrinários, né? Meu Deus, chegou minha hora, estão me desligando. Quando eu pensei, estão me desligando do corpo físico, eu encolhi as pernas rapidamente. Aquela coisa da posição fetal, né? Você fazia assim, instintivamente. Quando eu encolhi as pernas, André Luiz, livros Obreiros da Vida Eterna, eu falei, calma, Jussara, não chegou sua hora, não estão te desligando, porque o primeiro passo do desligamento é romper o plexo solar, né, no processo de desligar o perispírito, e quando a equipe médica no plano espiritual desliga o nosso plexo solar, os membros inferiores esticam, e você não tem mais controle sobre as pernas. Então, quando eu encolhi a perna, eu falei, não me desligaram, nem começaram a me desligar ainda. Então, eu estou só passando mal. Por enquanto, eu estou só passando mal.
Gente, isso me tirou do umbral. Eu comecei a respirar. Calma, Jussara, analisa, raciocina, né? Comecei a raciocinar e comecei a perceber que se eu virasse a cabeça um pouquinho para o lado, começava tudo a rodar de novo. Aí eu comecei a manter a cabeça retinha, sem mudar. E as coisas pararam de rodar. E à medida que eu começava a virar, eu falava, não, isso não é bom, vou ter que manter a cabeça retinha. Aí respirei, o relógio da minha irmã despertou, 6 da manhã, que ela ia trabalhar, né? Desperta o relógio dela, eu falei, Totti, você me ajuda porque eu estou passando muito mal. A hora que ela passou do quarto dela lá, eu já chamei e falei, me leva para o hospital porque eu estou passando muito mal. E nós saímos para o hospital. Gente, eu chorava sem parar e não entendi o motivo. A gente desaguadamente, assim, aquele choro sem explicar, sem entender o que estava acontecendo. Chega no hospital, o médico examina minha filha. Você está com uma crise de labirintite. Agora nós vamos ter que descobrir a causa. Porque ele fez alguns testes lá, quase que eu caí. Então, só de começar a mexer a cabeça, já quase caí. Vamos fazer um monte de exame. Quando fez os exames, detectou lá alteração no hormônio da tireoide, estava muitas vezes acima do limite normal. Tive que fazer tratamento até radioativo, com iodo radioativo, para poder eliminar esse processo, né, essa enfermidade. Mas fui salva por André Luiz, livro Obreiros da Vida Eterna, que mostra para a gente, passo a passo, como é que desliga o perispírito do corpo físico. É maravilhoso, é conhecimento libertador e que nos auxilia na vida prática, no nosso cotidiano. Isso está no livro Obreiros da Vida Eterna e a Casa Transitória também, da irmã Zenóbia. Ô, Cláudia, você quer falar? Obrigado, viu, Toninho? Pois não, Cláudia? É uma pergunta da dona Mirene. Dona Mirene, querida, está lá, né, na sala. Pois não. E a crosta da Terra é uma região em volta da Terra? Isso, dona Mirene, é isso mesmo. O que é a crosta da Terra? É sinônimo de superfície da Terra. Então, é o nosso chão, que é onde a gente está pisando. Essa superfície é a crosta da Terra, tá? Dessa superfície para baixo são as regiões trevosas. Dessa superfície para cima é o umbral, que é mais denso e mais complicado, justamente onde nós estamos, que é a região mais baixa do umbral. No plano espiritual, ela é nevoenta, é uma névoa. Vocês já viram quando a gente acorda de manhã cedinho, um tempo um pouco mais frio, que fica aquela neblina, você não consegue enxergar muito longe? Essa neblina parece muito com um umbral. Só que no umbral, essa neblina vai assumindo tonalidades mais escuras. E quanto mais problemática for a região, mais cinzenta, mais escura é essa névoa que fica em volta. E essa névoa vai clareando, vai ficar igual o dia quando amanhece. O sol não chega, não vai destruindo aquela névoa, vai clareando. Quando você vê, está tudo clarinho, não tem mais névoa. Quando não tem mais névoa, está tudo clarinho, já são as regiões claras, onde tem colônias como Nosso Lar, por exemplo, né? E outras. E além delas, tem outras ainda superiores a Nosso Lar, que são regiões ainda mais sublimadas, ainda melhores do que a da colônia Nosso Lar. E separando uma região da outra, tem um lugar que o André Luiz chama de campos de saída. É o final do umbral para começar as regiões mais claras. Essa regiãozinha de campos de saída, os espíritos inferiores conseguem chegar até ali. Então, a turma que está lá no fundo do umbral consegue subir a pé e chegar até nessas regiões. E quem está no plano superior espiritual, às vezes colônias muito acima de Nosso Lar, consegue descer até ali com certa rapidez e facilidade para que haja encontros espirituais importantes em processos de resgate, né, que são programados, às vezes, por séculos, como é o caso do livro Libertação. Séculos, a mãe do Gregório prepara o resgate dele, e esse encontro entre os dois, o Gregório, chefe dessa cidade estranha que eu contei para vocês, que está lá na região mais inferior do umbral, e a Matilde, que mora em colônia acima de Nosso Lar, já vou passar. Esse encontro se deu ali.
num lugar que chama campos de saída. Exatamente porque você está saindo. Está saindo do umbral e entrando nas regiões melhores. Pois não, Cláudia? Uma dúvida do Rosimar Costa. Sim. Uma dúvida. Se André Luiz não pôde entrar nas trevas, sim, nós que estamos nesse patamar de estudo, também não entraremos lá? Se Deus quiser, não, hein, Rosimar? Se Deus quiser, não. Se Deus tem que fazer muita besteira para entrar lá, você entendeu? É uma turma que está ardendo, é uma turma que está voluntariamente sofrendo o pior nessas regiões. Por quê? Haja maldade para botar uma turma, é o mal que a pessoa faz com consciência. Ela faz a maldade consciente. Porque, gente, o umbral nas regiões inferiores está cheio de assassino, está cheio de pessoa, de ladrão, de pessoa complicada, mas não chega a ser aquela dureza de coração, você entendeu? São só espíritos complicados, endividados, que às vezes têm até vergonha de ir para uma região melhor e tudo, porque tem vergonha das próprias imperfeições. Agora, tem aquela turma que está convicta do mal, faz o mal pelo mal, deseja o mal para os outros, quer que as pessoas fiquem piores, né, para que eles se manter todo mundo o máximo de tempo possível na condição de sofrimento que eles estão. Pois não, muito Cristina. Interessante. Como é que chama o amigo? É a Rosimar, a Rose. É a Rose. A Rose Maurílio. É porque eu não entendi, né, direito. É a Rose. É, a Rosimar. Eu agradeço ela, porque eu estou desde a hora que você falou assim. Nas 16 obras não tem relato das trevas. Ele não relatou. Não. E eu fiquei meditando. Eu fiquei aqui meditando. Tá. Aham. Quando a gente lê as obras, a gente vê que André Luiz tem uma condição limitada. Sim. Ele mesmo fala. É. Né? Ele tem uma condição limitada, os que estão melhores que ele o levam até certo ponto. Isso. Mas vamos esquecer a condição de André Luiz, porque nós somos muito devedores de André Luiz. Somos. Porque sem ele, nós não estaríamos tendo essas informações. É. Mas eu considerando que essas 16 obras são um projeto divino de instrução para nós, sim, eu ouso, gente, eu estou ousando dizer que não houve um interesse da espiritualidade, e não há. Eu acho que não houve, não há e não haverá um interesse de ficar descrevendo o contrário da luz. Isso. Né? Tudo que for contrário da luz, didaticamente, a gente diria que eles não vão incentivar a gente a tomar conhecimento. É. E eu gostei da sua resposta, nós demos gargalhada aqui, você falou que é assim que Deus não quiser, queremos mesmo, não. queremos, né? Nós também não queremos. Mas é porque, na verdade, é tudo livre-arbítrio, é tudo escolha. Você leu aí. Preferiram isso. E preferiram escolher. Isso. Né? É fazer opção. Então, é muito interessante. Agora, quando chega em libertação, muita coisa é explicada. Sim. Porque a história de Gregório, como chefe dessa cidade que você disse é estranha, muita coisa ali é descrito. Mas para nosso aprendizado aqui. Exatamente. Bom, resumindo, para fechar, é um projeto. Essas 16 obras de André Luiz, Emmanuel está ali junto com o médium Chico Xavier, mas a maioria deles, Chico Xavier, é um projeto. Pela qualidade do médium, né, não havia interesse também de que ficar destrinchando demais, né? Para que explicar demais as trevas? Né? Se sombra nós temos dentro de nós. Nós temos nossas sombras. Com certeza. Né? Para que descrever tanto a treva? Achei isso interessantíssimo, Jussara. Então, assim, gente, o André Luiz é o seguinte, eu costumo fazer um paralelo que eu acho importante. Eu falo que o maior presente que eu me dei nessa encarnação foi colocar a coleção Nosso Lar e falar assim, eu vou ler você, do primeiro ao último livro, do primeiro ao último, na sequência. E peguei de um por um. Foi o maior presente dessa existência que eu me dei, foi fazer esse tipo de coisa. Para mim é o seguinte, é um projeto, como a Cristina colocou, muito bem colocado, e Jesus traz a mensagem. Vou dar um exemplo. Vou escolher reencarnação, que é fácil do pessoal compreender.
Jesus fala da reencarnação no Evangelho. Ele fala quando ele fala da conversa com Nicodemos, e ele fala quando ele fala de Elias. Este é o Elias que deveria vir. E os discípulos respondem, e eles compreenderam, aliás, o narrador, né, o evangelista, eles compreenderam que Jesus falava de João Batista. De João Batista. Como é que Elias podia ser João Batista se não fosse pela reencarnação? Elias viveu séculos antes de Jesus. O João Batista estava encarnado junto com Jesus, contemporâneo. Então, quem não gosta da conversa com Nicodemos, pode analisar essa passagem e entender que Jesus ensinou sobre a reencarnação, sem sombra de dúvida. Então, Jesus traz a lei. Kardec explica a lei. Você pega o livro dos Espíritos, você tem um monte de perguntas e respostas sobre reencarnação. Quer dizer que a gente vai viver mais de uma vida? E os Espíritos respondem. Né? E ele faz milhares, estou aqui usando só força de expressão, tá, gente? Não tem milhares, são 1019 questões sobre a reencarnação. E tem várias perguntas sobre a reencarnação. Kardec pergunta e os Espíritos respondem. É filosofia, é a filosofia espírita, é explicando o que Jesus ensinou. Você sabe o que o André Luiz faz? Ele vem lá no livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro da coleção Nosso Lar, e mostra para a gente, passo a passo, como é que a gente nasce. Desenhou. Doni está aqui. Quem não entende direito, ele desenhou. Então, é o tal caso. Vem a lei, vem a explicação da lei e vem a prática. A demonstração prática é André Luiz. Você pode pegar qualquer um dos livros dele. No livro Missionários da Luz, ele vai mostrar como é que o espírito se prepara para nascer, como que eles combinam no plano espiritual, pai, mãe e filho, ó, então tá combinado, eu vou, você vai nascer. Como é que quando chega a época, pai e mãe vão lembrar disso? Por acaso vocês lembram aí que combinaram com seus pais que vocês iam nascer? Combinaram com seus filhos que vocês iam autorizar eles a nascer? A gente não lembra nada disso. Lei da matéria, bloqueia a nossa memória, nós não vamos recordar. Mas ele descreve passo a passo como é que se vincula um espírito à célula ovo. Você acha que o espírito nasce, é na hora que nasce o feto ali, a criança, o bebê nasceu, 9 meses de gestação, o espírito já está vinculado ao novo corpo físico, que está mentalmente ajudando a programar o novo corpo físico que ele vai habitar quando nascer. Acompanha a mãe o tempo inteiro. Ele narra o caso lá, a reencarnação do Segismundo, que é belíssimo. E aí você está aprendendo, aí quando você fica maravilhado, porque você aprendeu a reencarnar, ele vem com o obreiro da vida eterna e te ensina a desencarnar. A coisa é linda. Quando você lê na sequência, mas a vida muda completamente diante dos nossos olhos. Completamente. Depois que eu li Libertação para mim, o livro Libertação, eu costumo dizer assim, eu sou uma Jussara antes e outra depois do livro de Libertação. Ele me ensinou a identificar o inimigo, o adversário. Eu nunca senti compaixão por um inimigo, um adversário, como eu senti nesse livro. Nunca compreendi o que é o amor pelo inimigo, a não ser depois desse livro. E só tem, gente, um meio de vencer o inimigo, e ele ensina no livro Libertação. Só existe uma forma. E eu estou falando inimigo aqui no sentido de adversário, tá? É a sua sogra? É a cunhada? É a prima? É o chefe no serviço? É quem que é aquele que você não quer ver nem pintado a ouro? Né? Aquela pessoa que você... Oh, meu senhor, se puder, tira do meu caminho. Sabe essa pessoa que você não quer ver nem pintada a ouro? Essa pessoa, o André Luiz fala para a gente no livro Libertação. Só existe um meio de você vencer o seu inimigo. É conquistá-lo como amigo. A gente quase, o estômago embrulha. Você fala, o quê? Eu vou ter que ser amigo daquela coisa? Deus que me livre.
Deus, nem pintada a ouro eu não quero ver da ouro. Mas aí, quando você vai acompanhando a história, o Gúbio chega na casa da Margarida, é uma pleiade, são 60 espíritos inferiores, espíritos do mal, habitantes dessa cidade estranha. E eles estão ali para providenciar a morte da Margarida, que está encarnada. A Margarida é filha do Gúbio, o chefe da equipe socorrista. Sabe o tamanho da equipe socorrista? 3. O Gúbio, o André Luiz e o Eloy, se eu não estiver errando o nome, mais uma vez. Acho que é Gúbio, André Luiz e o Eloy, tá? Então, o que acontece? Sabe o que o Gúbio faz? O Saldanha é o chefe da equipe que está fluido magnético do mal na cabeça da Margarida o tempo inteiro. Ela adoeceu, a medicina da Terra, sem conseguir tratar adequadamente, ela estava caminhando para a morte física por influência magnética de uma equipe das trevas, não, né, do umbral, de uma equipe de espíritos complicados. O que ele faz? O Gúbio chega, acompanha eles lá no primeiro dia de trabalho, não interfere. E o André Luiz ali só no bastidor narrando para a gente o que está acontecendo. Né? Não interfere. Quando termina o expediente, dia de trabalho, espírito inferior trabalhando no mal. Ô, gente, a coisa é incrível. Ele sai acompanhando o Saldanha, porque ele sabe que um espírito inferior, desejando mal para os outros, é porque ele está em sofrimento. Esse é o primeiro ponto a se compreender do nosso adversário, daquela pessoa que a gente detesta. É um ser humano sofredor, como nós, como todos nós, talvez sofrendo mais do que a gente, porque não tem acesso ao esclarecimento que a gente tem. Né? Então, o que acontece? Ele começa a acompanhar o Saldanha e descobre um monte de dores terríveis. O Saldanha tinha um filho no hospício, que estava internado no hospício, mas era também condenado por um crime que não cometeu. E o juiz que condenou esse jovem à cadeia primeiro e depois ao hospício, porque ele enlouquece na cadeia por um processo obsessivo, o que acontece com esse filho? Esse filho estava recebendo a obsessão da mãe e da esposa, que desencarnaram em dor e sofrimento aqui na Terra e se vincularam a ele sem saber. E o Saldanha via aquele quadro e ficava desesperado, porque ele não conseguia desvincular as duas do filho, vendo o filho enlouquecer num processo obsessivo feito por pessoas que o amavam. Olha só. E aí ele começa a acompanhar as dores do Saldanha. E ele vai vendo onde que ele pode ajudar. Onde que ele pode ajudar. Pois não, seu Celso, tem que pegar o microfone. Pode perguntar no microfone. Essa é a condição aqui. Não deu nem para eu falar o resto, né, gente? Você leu a obra de uma mãe que não queria ganhar criança e parece-me que ela provoca um aborto e a criança depois, na hora que ela estava sendo abortada, né? Sim. Ela agarra na parede. Ela causa uterina, a morte da própria mãe. E causa a morte. Você leu? É André Luiz também, né? André Luiz. Salvo engano, está no próprio Missionários da Luz. O mesmo livro que fala sobre a reencarnação do Segismundo, tá? Então, olha só para você ver. Ali a gente acompanhando os passos do Gúbio, ali ajudando o adversário. O Saldanha estava matando a filha dele. E o que ele fez para resolver esse problema? Ele procurou quais são as dores do Saldanha e foi ajudar. Ô, gente, é outra visão que a gente tem depois que a gente lê André Luiz. Porque você vê na prática o Evangelho de Jesus e os princípios da doutrina espírita. É maravilhoso. É maravilhoso. Mas a gente queria citar mais alguns aqui, porque talvez não dê para falar semana que vem. O Lar da Bênção, por exemplo, que está no livro Entre a Terra e o Céu. O Lar da Bênção é uma colônia no plano espiritual, ainda dentro do umbral, mas em regiões um pouco mais claras, que recebe crianças desencarnadas. Porque lá no Libertação, o André Luiz comenta aí, você fala com o Gúbio assim, olha que engraçado, eu não vi criança aqui não.
E aí o Guber respondeu, ele nem vai ver. Deus é pai, não é carrasco. O espírito desencarna na fase infantil, mesmo que ele seja um espírito complicado, é uma criança. Ele chega no plano espiritual como criança, e ele vai ser amparado numa colônia específica. Lar da Bênção é nome de uma colônia desse tipo. Várias mães que também tiveram complicações durante a vida, se preparando para reencarnar, e várias crianças que são recebidas e amparadas nesse posto de socorro, porque não tem criança no umbral, tá, gente? Não tem criança abandonada no umbral, não existe. Queria trazer isso para vocês. A Mansão Paz, que a gente citou errado o nome do Lísias, é Lísias no nosso lar, mas no livro Ação em Reação tem o Silas, é outro personagem, né? É outro livro. E eles têm lá uma casa de socorro num lugar bem complicadinho do umbral, tá? É uma casa grande, com programa de assistência, aqui ele fala, localizada nas regiões inferiores, de sombra espessa. Então, é um umbral bem mais complicado, né? E eles mantêm setores de assistência, cursos de instrução lá, médicos, sacerdotes, enfermeiros, professores, encontram trabalho ativo num tipo de colônia desse tipo. Quando a gente fala em posto de socorro, são lugares magneticamente protegidos, apesar da localização ser no umbral, seja lá no fundo, seja lá perto das regiões mais claras, né? Mas são postos de socorro, de auxílio, de amparo, né? Tem a Colônia da Paz, que aí é uma cidade inteira, está no segundo livro, Livros Mensageiros. Eles também, em regiões umbralinas, providenciam de 15 a 20 reencarnações por dia, que saem desse posto de socorro, que é a Colônia Campo da Paz, dirigido por um casal. Muito interessante, vocês vão amar a história. Alfredo Ismalha, né? Quem não conhece Alfredo Ismalha? Uma história linda. O Alfredo fica lá coordenando no trabalho duro, de vez em quando... Oi? Entendi nada, sucesso. Pega o microfone, senão a gente não vai conseguir. Mas eu vou ouvir pelo menos, sucesso. 15 a 20 reencarnações por dia, esse posto de socorro providencia aqui da Terra. 15 a 20 reencarnações, mas fazem um monte de outras tarefas, tá, gente? E a Ismalha, é maravilhosa a história. Ela visita o Alfredo de vez em quando, dá uma colher de chá para ele lá. Quando ela faz a prece, quando ela visita, lá nessa colônia, no plano espiritual, eles têm várias pessoas dormindo. Sabe aquela turma que acha que vai dormir depois da morte? Dorme mesmo. E aí, para despertar esses espíritos, é complicado. Eles têm um trabalhão danado. Então, quando a Ismalha passa, como ela é um espírito vibracionalmente bem superior ao Alfredo, ela faz a prece no final dos trabalhos e durante a prece dela costuma acordar alguns malucos acordam lá. Né? Então, a turma já vai prestar socorro e tudo mais. Pois não, Elmo? Você é rápido, Jussara. Resumindo tudo que você disse, a única forma de combater o mal é com o bem, com o amor. Sim. Se a gente jogar o jogo com a mesma técnica do adversário, nós vamos perder. Porque eles são supra-sumo nisso. Você já viu como é que a gente faz com fake news? Ô, gente, se você entrar no jogo deles, a gente vai perder. Porque eles são experts nisso. Então, você tem que, com a desinformação, você não pode jogar com o mesmo nível. Você tem que trabalhar com a informação, com o esclarecimento. É o caminho do bem. Né? Isso. Então, eu penso o seguinte, se a pessoa vai fazer o mesmo que o outro está fazendo com ele está se igualando ou pior do que ele. Ainda. Exatamente. E está contraindo o débito, né? É por isso que até a semana passada, eu não sei quem lembrou aqui da questão do escândalo. O escândalo há de vir, mas ai daquele por quem ele vier, não é? Então, assim, pode até ser que o outro precise passar pela dificuldade,
Mas se eu for a causa do outro passar, eu estou contraindo um débito. Vou ter que resgatar pela minha parte, né? Então é preciso que a gente tenha todo esse cuidado. Nosso tempo é chegado, gente. Acabou para o umbral. Tá, Guilherme? Guilherme, ficou alguma dúvida? Muitas, né? Mas olha, à medida que a gente vai lendo, a intenção hoje era tirar dos nossos ombros. Eu brinquei muito com vocês no final do estudo, a semana passada, falando que o umbral pesava sobre os nossos ombros, né? Que é uma região que os nossos pensamentos em desequilíbrio ajudam a poluir o umbral, mas lá tem muita coisa boa também, tá? No umbral, essa casa aqui está dentro do umbral, então tem coisa boa no umbral, né? Tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Há muitos postos de socorro, né, com trabalhos em nome de Jesus, né, para poder desenvolver e nos ajudar. Semana que vem, a gente vai pegar só nosso lar, porque nós vamos falar só de coisa superior. Semana que só de coisa maravilhosa. E no finalzinho, 59 minutos do segundo tempo, a gente cita alguma coisa da casa mental, né? Porque daria, gente, um seminário inteiro, uma temporada inteira de EMERGE só sobre a casa mental e as suas divisões. Mas nós vamos citar rapidamente só porque a gente responde, em parte, pela poluição do umbral com os nossos pensamentos desequilibrados. Então, faz bem a gente tentar educar um pouquinho, né? Vamos passar, Toninho vai fazer a prece, Toninho? Vou sentar. Não, pode ficar aí, Ju, pode ficar aí. Nós sentamos juntinho aqui, ó. Isso, senta aí, fica à vontade. Obrigado, Toninho. Nós vamos fazer a nossa prece. É bom demais, né? Quando a gente começa a entender a realidade da vida e sai da transitoriedade, que a gente normalmente permanece dela, as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis, né? Facilita bastante. Vamos fazer a nossa prece, então, para a gente encerrar o EMERGE hoje, elevando os nossos pensamentos ao mais alto, agradecendo a Jesus pela mensagem libertadora que Ele nos apresenta, que possamos, Senhor, nos empenhar a cada dia, a todo instante, e colocarmos em prática estas orientações que são seguras no exercício das boas obras, no exercício da caridade, no exercício do amor ao próximo, como o Senhor nos orientou, a fim de alcançarmos com a maior brevidade possível dias melhores na nossa jornada espiritual. Sabemos, Senhor, que o trânsito pelos momentos de dor e de sofrimento, muitas vezes necessários diante das nossas próprias escolhas, nos ajudam a compreender. Mas que em torno disso façamos cada vez mais escolhas melhores, a fim de não sofrer tanto, buscando a felicidade que tanto almejamos. Ampara, Jesus, aqueles corações que passam por dor e por sofrimento, onde quer que eles se encontrem. Auxilie-nos a todos que caminhamos na marcha do progresso. Envolva-nos na tua misericórdia e no teu amor, pois temos a certeza, Mestre querido, que de ti nós sempre muito precisamos ao nosso lado na caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Ótima noite a todos, boa semana, até terça que vem, se Deus quiser.